Boa tarde. Chamel, acertei? Boa tarde, acertou. Tá Aí. certo. Aí, grande Chamel. Chamel, para quem não sabe, você que está aí acompanhando o São Paulo Acontece, jogou na Universidade de São Francisco, fez testes no Sacramento, Gold State, acertei? Moleque. Passou pela China e veio ao Brasil. Desembarcou na cidade de Araraquara, grande Araraquara, cidade do Valdir Love Fan aí, que todo o Milton Neves fala, defendeu Uniara, passou pelo Paulistano em Limeira e atualmente está no Pinheiros, Clube Pinheiros, que é um baita de um clube patrocinado pela Sky, pelo Brasil Prev, Esporte Clube Pinheiros, que ajuda muito a ginástica, que tem também o basquete e que vai ter o Sul-Americano. A imagem do Chamel aí no Pinheiros aí. Chamel, tudo bem? Tudo bem, cara. Como é que tá as coisas? Tá bem. Tá treinando, sem fora a gente tá treinando muito, mas a vida tá boa. E casou aqui no Brasil? Casei, já tem filhos, gêmeos. Gêmeos? É. Tem que jogar muito basquete, né, velho? Tem mais 10 anos ainda. Então tá bom. Pra quem não sabe, vai ter agora o Sul-Americano. Começa na quinta-feira agora. Quais são as equipes que vão estar no Sul-Americano? No Pinheiros. Como é que faz pro pessoal ir assistir? Daqui a pouco o Ceará direto lá do Parque São Jorge. Parque São Jorge não, eu sempre confundo. No CT Joaquim Grava, né? Começa agora o Sul-Americano? Vai começar quinta-feira. Quais são as equipes que vêm disputar o Vai Sul-Americano? ter um time da Argentina, um time do Colômbia, um de Uruguai. São 4 equipes então? 4 equipes. Pinheiros, Argentina, Colômbia e Uruguai. Isso. E o que isso é importante para o basquetebol, que está novamente na Olimpíadas, o basquete masculino e o basquete feminino também, com a Adrianinha, que eu queria trazer a Adrianinha aqui na sexta-feira. O Gustavinho está tentando para trazer a Adrianinha, que e foi a melhor armadora desse campeonato que teve agora, que ela joga demais. A Adrianinha, além de ser linda, maravilhosa. O que isso ganha o basquete? Você que pode falar melhor que a gente, que o basquete veio de lá, da onde você não veio, não? Legal. Desde eu cheguei em 2004, eu acho que o basquete está indo caminho certo, entendeu? Tá melhorando. Aí a seleção faz parte disso. Eu quero dar parabéns para a seleção. Conseguiu uma vaga para Olimpíadas ano que vem. 2000 em Londres, né? Aí isso faz parte. Aí agora a gente faz um torneio internacional aqui em São Paulo. Eu acho que faz tempo não aconteceu isso. Entendeu? Você tá falando melhor português que eu. Você tá de brincadeira, hein? Não. Chamel, você tá de sacanagem, Você enganar bem. Você tá de brincadeira. Engana bem. Que time que você torce no Brasil, Chamel? Eu sou corintiano. Nóis, velho. É Corinthians. É o seguinte, você pode jogar pela seleção brasileira? Você já disputou? Você poderia ser convocado pela seleção brasileira disputar essa Olimpíadas ou não? Você já disputou? Já foi convocado para a seleção americana? Como que é isso? Se pode ou não? Meu processo é assim, como eu estou aqui faz agora 6 anos, agora, de janeiro, a minha documentação está tudo certo. Então quer dizer que você pode disputar a Olimpíadas pela seleção brasileira? Pode. Sem fora todo mundo quer jogar porque o time vai para o Olimpíadas, mas eu posso. Mas isso você tem em mente, e isso você está trabalhando para isso também? Está trabalhando. E com a ajuda do Pinheiros? O Clube Pinheiros, Sky tá investindo bastante, está ajudando eu bastante, faz parte da documentação, o clube está ajudando, todas fazem, eu estou precisando, eu estou pedindo, aí ele está ajudando. Né? Legal. Daqui a pouco o Chamel vai falar mais sobre Corinthians, vai falar também sobre o Sul-Americano que vai ter na quinta-feira no Esporte Clube Pinheiros, um clube maravilhoso, que o Pepinho sempre anda de sunguinha lá, fica passeando, ele e o Caio, o comentarista da Globo. Grande Caio e Pepinho, eles ficam dando volta naquela na pista de sunguinho, os dois, quando você vê o Pepinho e o Caio da Globo, e de chinelinho, os dois de chinelinho. Parece-me que é um casal, mas aí é uma coisa que a gente vai ter que descobrir, Jamel, e você vai me ajudar em relação a isso. Boa tarde, Ulisses Costa. Boa tarde, Neto, tudo bem? Então tá bom. Chamel, tudo bom? Chamel. Você falou Chamel? Chamel. É o seguinte, Luiz Ceará, parabéns pela entrevista exclusiva para a TV Bandeirantes, o que é muito legal, que você conversou com o Adriano. O que você pode falar mais para a gente em relação a isso? E a gente vai colocar daqui a pouco no ar, né, Terence? Depois que o Ceará... Daqui a pouco vai estar no ar a entrevista do Ceará. O que você pode falar sobre o Corinthians, as informações daí? Luiz Ceará. Neto, na verdade, foi um dia especial, né?
A entrevista tudo bem, mas foi um dia especial. Né? Ele voltou a treinar hoje, fez 3 gols, primeiro coletivo em 8 meses, quer dizer, a volta do Imperador, e ele acabou dando uma entrevista aí para a TV Bandeirantes, a gente conversou com ele. Essa aqui é aquela que eu reclamei, que ele não dava, que eu tava já bravo, e ele hoje me chamou lá. Mas você tem um parceiro, às vezes sem você saber. Você tem um parceiro que te ajuda de vez em quando. Você observou o treinamento aí de manhã, Ceará? O que você pode falar sobre isso? Eu tenho uma opinião, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Terence? Ou vamos pro TP? Então é o seguinte, a minha opinião é o seguinte, eu acho que ele precisava ter mais uns 10 dias ainda. Se ele já ficou 5 meses e se já fez um coletivo tão bom quanto esse, você não acha, Ceará, pela sua experiência, que ele poderia ficar mais 10 dias, esperar esse jogo de domingo e pro próximo domingo ele está muito melhor do que está hoje? O que você pensa sobre isso? E se você crava ele domingo contra o Atlético Goianiense? Olha, Neto, ele me disse o seguinte hoje, que ele teve a semana passada, ele tentou, mas ele achava que ele não estava bem, ele falou isso na entrevista, mas que essa semana, dependendo desses 2, 3 dias ainda que ele tem pela frente, se for como hoje, como ele tinha uma pequena dor no tornozelo, mas que não era com relação ao tendão, e que essa dor já passou hoje, ou quase toda, ele acha que ele consegue. E ele acha que ele consegue jogar um pouco, sim, ele quer voltar, a expectativa está muito grande. O cara você conversa com ele, ele tá acelerado. Com quem que você estava aí de câmera aí? Não pegou os gols dele no treino? Se todo mundo falou que teve 3 gols, você estava onde? Tem os gols, sim. O Nuno pegou os gols. Cadê os gols? Claro que tem. Já tá passando já. Não tá passando? Aqui é nós, velho. Passa tudo. Aqui é nós. Aqui o quê? Aqui é nós, mas... O quê? Cadê os gols? Nós vamos separar os gols. Você não tava... Que é isso? É só 2 toques, né, Será? Não, foi só. Não foi coletivo, né, Neto? Foi um treinamento tático técnico. Mas ele faz aquela coisa. Tá certo. É o seguinte. Não foi coletivo. É um campo reduzido, tá? Certo. Não foi coletivo, é um campo reduzido. Ô, Denilson, pela experiência sua em relação ao joelho, o que a gente está vendo do Adriano, eu que critiquei o Adriano de uma forma mais incisiva em relação a. Com razão. E agora a gente tem que elogiar pelo aquilo que ele vem demonstrando, treinou 2 dias onde ele não precisava ir treinar, né? Pensando no Corinthians, pensando nele, pensando na família dele, até porque a família dele é muito grande, né? O que é muito legal. Você acha que ele dá para jogar 15 minutos, 20 minutos? O que você pensa sobre isso? E parabéns pela Castrol Magnatec. A cada dia que passa você vai arrebentar todo mundo, só você que vai fazer merchan. Não, lógico que não. Tá demais. E o bolso enchendo, né? Dá 50% para nós. Você viu que os caras ganham de dinheiro, né? Você vê a hora que começar a cair na sua conta. Nós não estamos ainda... nós somos cobrinha d'água. Nós somos cobrinha. Cobrinha. Tá bom. E aí, o que você acha? Eu acho o seguinte, Neto. A gente até conversando em off, você disse uma coisa e até pela experiência de ter jogado futebol, a gente tem o mesmo pensamento, né? É lógico que se tivesse um tempo maior para ele poder se recuperar, e eu acho que tem esse tempo maior para ele recuperar, eu acho que ele não... Tem 2 jogos em casa. Eu acho que ele se apresentaria melhor. Ele jogaria melhor, ele se movimentaria melhor dentro de campo. A gente vê essas imagens, que é uma imagem recente, se eu não me engano. É de hoje, do treinamento de manhã. O Nuno, grande Nuno. Né? E aí a gente vê que ele tá um pouco acima do peso, ele tá puxando um pouco a perna ainda, que é natural. Ele tá puxando a perna, porque eu voltei de lesão e eu voltei assim também. Mas hoje eu puxo a perna que eu tô eu corro 5 minutos, o bichão já grita. O joelhão já grita, mas o mais importante é o que você falou, ele ter o compromisso de estar treinando todos os dias. Que é legal. De estar comprometido com os jogadores. Isso. O doutor Osmar falou uma coisa bacana lá embaixo. Pode ser que ele vá pro banco. No jogo aberto. No jogo aberto. Pode falar jogo aberto, que é da Band, no jogo aberto da Renata Fã. É isso aí. Pode ser que ele vá pro banco, mas que ele não entre no jogo. Mas só essa participação dele com o grupo já seria legal. E meu pai que tá aqui, José Seu pai boleirão. Richard, que tá fazendo o evento lá, que vai ter o Master dia 15. O Master do Corinthians vai jogar em Santo Antônio de Posse pela primeira vez. E o Danilo, que é Ponte Pretano, que está aqui, que o Goiás vai ganhar de 2-0 da Ponte Preta. A Ponte Preta que não tem título. E você, Danilo, você nunca viu o seu time ser campeão. É o seguinte, o que você acha, Ulisses Costa, em relação ao Adriano? E o que o Corinthians se apresentou também, de uma forma legal, contra o Vasco. E a volta do Lietz. Corinthians vai para cima para ganhar esse título. E você acha que o Corinthians tem essa possibilidade ou não? Daqui a pouco nós vamos colocar para vocês, o Chamel vai conversar, o Denilson, o Ceará, o Ulisses também. Que nome é esse, hein? Grande Chamel, que é pai de gêmeo. É menino ou menina? 2 meninos. Melhor, né? Bom. E seu pai não vem para cá por quê?
Tem medo de voo, meu. Eu também tenho medo de avião, rapaz. Tá de brincadeira. Seu pai que tá certo. Chamel, o que você acha disso? Eu acho que o Corinthians, a chegada do Adriano, fica com mais possibilidade de conquistar o título. A chegada do Adriano. Não cortei. Deixa eu falar, você cortou o cabelo, coloca o bebê comédia aí. O cara que cortou seu cabelo... Tem que dar risada, né? Cuidado. Não, o cara que cortou... Quem cortou? A Renata? Não, o cara que corta do pessoal aí. Não interessa. O cara que cortou seu cabelo é isso aí, ó. Nossa, ele tá tão bonitinho, velho. Ficou bom não, Richard? Ficou bom, pô. Richard vai fazer um evento na porta que vocês vão ver, sabe? Que legal. Acabou seu cabelo, legal. Vai lá. É o seguinte, então em relação a essa situação da chegada do Adriano... Neto, desculpa, Neto. O mesmo que cortou o cabelo dele, cortou o cabelo do... Não, ele cortou do Johnny Saad também. O cara que cortou o Tiro, o bebê comédia, são uma sacanagem. O cara corta o cabelo do Ricardo Saad aqui também. Então o cara que cortou... Esse cabeleireiro é fera, hein? O cabeleireiro é fera. Grande Julinho, tudo bem que é maneta. Vai lá. Não, então, em relação a isso, a chegada do Adriano, acho que dá muito mais ânimo a esse grupo do Corinthians. Daí o Corinthians fica com mais possibilidades de conquistar o título. Obviamente que hoje depende do tropeço do Vasco, né? Mas o Vasco não tem o Felipe, o Vasco não pode ter o Juninho Pernambucano e o Vasco perde muito em não ter esses dois jogadores. A volta do Liedson pro Corinthians é fundamental, que o Liedson é muito importante para esse time do Corinthians. E eu continuaria, se fosse o Hermes, que não pode jogar, mas vai jogar, hein? O Hermes joga muito. É o último jogo que ele cumpre de suspensão agora, né? Ele cumpriu contra o Vasco e agora contra o Atlético Goianiense. Então, pra mim, se eu sou o Tite, eu continuo deixando ainda, como você bem disse, o Danilo de segundo atacante. Ainda continuo deixando o Danilo de segundo atacante. E o Adriano, pra mim, entra no jogo e fica no banco contra o Atlético Goianiense. 15 minutos finais de jogo pra galera. Dá pra ler o TP, Chamel? Dá pra ler. Vai lá, lê lá. O jogador Adriano conversou com a Série A e falou da expectativa da sua volta aos gramados. Que isso, moleque. É americano, tá demais. Para passar as minhas barreiras. Achavam que eu estava perdido, eu conseguia me achar e conseguia sempre dar a volta por cima. E acho que, com certeza, isso vai se repetir. Ainda falando sobre essa época da recuperação, Adriano, chegou-se a falar que você faltou de recuperação. Você faltou ou você, como disse o Edu pra gente, treinava muito e depois era dispensado de um... Não, a gente sempre conversava, né? Sempre. Eu sempre treinei de segunda a sábado. E às vezes eu pedia para me liberar, que eu estava cansado, e eles me liberavam. Mas sendo que as pessoas não entendem isso, né? Sempre fala que eu faltei, que eu não liguei para explicar. Não tem nada disso. Eu sempre estive presente, a diretoria sabe disso, o presidente sabe disso. Finalmente chegou o dia, né? Chegou a hora, foi chegando a hora. Como é que foi colocado isso para você, Adriano? Você acha que já tá legal, agora vamos pensar em voltar? Ou foi você mesmo que... Quer dizer, eu sei que tem uma parte médica que decide, mas como você foi sentindo isso? Não, foi devagarzinho, né? Eu comecei a treinar com a equipe e sempre me perguntava como eu estava. Eu sei da minha condição, né? Então eu tento colocar para eles aquilo que eu acho que deve ser, né? Com certeza eu não estou bem fisicamente para jogar uma partida inteira, não estou, né? Domingo passado contra o Vasco se falava que eu poderia ir para o jogo, mas não tinha condições ainda de ir, né? E porque ainda estou com um incômodozinho no tornozelo, mas não tem nada a ver com o tendão. E, enfim, então essa semana melhorou bastante, né? Tive um pouquinho mais de dias para trabalhar e essa dorzinha já está passando e tem mais 3, 4 dias para que eu possa estar bem para o domingo. Agora, você veio para esse primeiro coletivo aqui com que expectativa, Adriano? Chegou minha hora, vou voltar, se estou com medo, não sei se... Não, medo a gente sempre tem, né? Ainda mais quando você tem uma cirurgia no lugar que você sempre está usando, né? Que é um tendão. Movimentação, disputa de bola, né? Eu sou uma pessoa que uso muito meu corpo, minha parte física, né? Com o zagueiro, então isso me deixa meio que com medo um pouquinho, de repente pensar que o zagueiro vai chegar e me dar uma pancada, então isso tudo realmente é verdade, a gente sente um pouquinho de medo, a gente não tem a mesma tranquilidade, né? Mas isso com o tempo vai passando e eu espero que isso possa passar o mais rápido possível, porque eu sei da minha capacidade, eu sei que quando eu estou bem, realmente, eu posso ajudar a minha equipe. Treinando essa semana, no nível que você treinou hoje, você vai pro jogo? Acho que eu tenho grande chance de ir pro jogo. Claro que quem decide é o treinador, né? A gente ficamos de conversar na quinta e na sexta-feira para ver o nosso melhor, se realmente vai ter condições
de eu participar realmente da partida, né? Vai ser uma decisão dele, minha e da parte física também. Enfim, então a gente tem mais dois dias para trabalhar, 3 dias para trabalhar bem, para que a gente possa tirar essa decisão. Vamos falar um pouquinho do que interessa. Vamos falar de música. Música? De música. Qual é a sua música? Qual é o seu ritmo? Você gosta de pagode? Gosto de pagode, hip hop, né? Hoje eu estou escutando muito mais hip hop do que pagode, né? Eu sempre escutei também, né? Mas, hip hop para mim sempre foi uma música que me sempre concentrou. Tem umas imagens minhas na seleção que eu abaixava a cabeça e então isso me ajuda a concentrar bastante. E até hoje eu escuto. Você tem coragem de levar um pedacinho? Não tenho. Nada, não tenho. Tem nada? Não tem inglês. Eu não aprendi, não. Comida? A comida, arrozinho, feijão. Minha avó faz minha mãe e minha avó faz um bife à milanesa maravilhoso. Sempre quando eu tô no Rio ela faz pra mim lá. Então, você sonha com ele? Todo final de semana quando eu vou no Rio lá, a maioria do final de semana quando eu vou pra lá, certo, no sábado quando eu chego lá, porque eu saio após o treino, e na hora do almoço ela tá lá preparadinho pra mim. Tá preparada? Tá preparado pra entrar e sentir o alambrado tremer? Acho que nesse começo eu vou meio que ficar um pouquinho nervoso, mas eu tô preparado assim, acho que tudo que eu já passei como jogador, acho que isso vai me ajudar bastante. E, enfim, mas acho que nesse primeiro jogo eu vou meio que ficar com o coração na moleque, mão. Né? Isso volta a ser moleque novamente, então acho que isso é normal. Espero que possa ocorrer tudo bem. Adriano, muito obrigado pela sua paciência aqui com a gente, valeu? Nada, que isso, obrigado a vocês. Parabéns, Adriano. Pô, falou com todo mundo, deu entrevista para todo mundo, isso é muito legal. E a gente, quando tem que elogiar. Treinou bem, fez 2 gols ali, 3 gols. O de pênalti não vale, porque você sabe se foi pênalti? Foi esse pênalti. Você não sabe? Vamos botar as imagens. Jamel, você acha que o Adriano, e você que é corintiano, a importância de um jogador que tem um nome, que tem o Adriano, acho que é muito legal, né? Assim, no momento decisivo que o Corinthians se encontra, 11 partidas para terminar o campeonato, o que você pensa sobre isso? E se você já teve alguma contusão séria e que você demorou quanto tempo para voltar, hein? Pensando em situação nele, eu recuperei meu joelho, aí técnico, sabe, tem que fazer um processo. Acho que se ele vai tentar jogar domingo, eu acho difícil, porque quando a gente viu a imagem dele, ele estava correndo marcado, entendeu? Aí, tipo, todo mundo já foi jogador alguma coisa, você é jogador de futebol. Nós dois, jogador... ele não jogou nada. Mas é um baita narrador. Mas tem mais de futebol que é um baita narrador. Entendeu? Aí... Você é jogador. E ritmo do jogo, e ritmo do treino é muito diferente. Os caras vão lá, batem ele, entendeu? Sabendo o jogo vale muito pra gente, entendeu? Como a gente quer ser campeão mesmo, eu acho que ele tem que esperar um pouquinho, mais 10 dias, 15 dias. Entendeu? Ter um pouco mais de tempo, né? Para que ele possa desenvolver melhor a condição dele. Vamos colocar as imagens do Adriano, né, Terence? Aí, quem tá? O Claudinho, tá aí o Charles Bronson? O Paulinho, Charles Bronson. Vamos. E o que você pode. Que ele sabe fazer gol é brincadeira, né, Denilson? Não. Neto, a gente brinca muito. Não falando... sabe, não. Não sabe, não. A gente brinca muito quando fala, né, Neto? Quando fala que aprender, jogar futebol é igual andar de bicicleta, né? Você aprende a andar de bicicleta, você não vai esquecer mais de andar de bicicleta. E o Adriano, a gente tá vendo o gol de pênalti dele aí. E o primeiro gol foi legal, hein, meu? Ele dominou a bola. Esse aí foi golaço. Meu Deus do céu, que eu tenho a sensação que ele bateu com a parte com 3 dedos, né? Parece que ele bateu com 3 dedos, velho. Fez um golaço. Esse é o primeiro gol, ó. Vai, Ulisses, você que é narrador. Dominou Adriano, recolheu o goleiro adiantado, tocou no canto, gol! Mas foi golaço, hein? Sabe bater na bola, impressionante. Ó, a entrevista dele. Talvez você sempre falou isso, né? E hoje foi com exclusividade pra Band, foi muito legal. Então, e com exclusividade pro Ceará, que é um grande repórter, indiscutível a qualidade do Ceará. Mas o Adriano. Esse daí, né? De 3 dedos, o Nuno pegou o gol legal, velho. Ele bateu de 3 dedos, cara. Golaço. Então, esse é o Adriano. Que o goleiro tava com o braço de jacaré. Por isso que eu acho, de motorista de Kombi, por isso que eu acho que ele tem que jogar pelo menos 10, 15 minutos domingo.
O Adriano não vai ter explosão, não vai ter a velocidade, mas o Adriano vai ser o cara que vai concluir a gol como ninguém no Corinthians, talvez o Liedson, conclua a gol como ele, Talvez não, a qualidade do Adriano. O Adriano acho que tem um pouco mais de qualidade que o Liedson. Ainda para concluir a gol. Eu acho ele impressionante, porque o Adriano tem uma vantagem. Fora da área, Neto, ele põe a bola onde ele quer. Ele vamos ficar nessa imagem que o Nuno pegou aí, ô Ceará. Que golaço esse segundo gol do Adriano de 3 dedos. E é difícil você fazer esse gol de 3 dedos, fora do pé, né? Hã? Parte de fora do pé. Parte de fora do pé. Aí esse é o gol que ele fez de uma forma inteligente. A hora que o jogador abre as pernas e aí ele vai e mete de chapa, tirando do goleiro. Aí tá o gol de pênalti, né? Olha pro goleiro, vai, cara. Você vê que quando ele tá assim, ele não manca, né? Você vê que quando ele tá reto, ele corre legal. Percebeu? Quando ele acelera. O detalhe, se você me permite, que é o seguinte, quando ele foi fazer o gol, quando ele foi bater o pênalti, que eu acho um detalhe interessante, tinha aqui, Neto, Denilson, Ulisses, tinha aqui umas 40, 50 câmeras entre fotos e câmeras de televisão. Então você imagina o que é. Para o cara que está voltando a fazer um coletivo pela primeira vez, né? Vai bater um pênalti, 50 câmeras, ele erra o pênalti. Pensa bem se ele estava seguro ali ou não. Dá uma olhada aí. Mas falar a verdade, o jogador que joga basquete, vôlei, futebol, se você tiver medo de bater o pênalti com medo de errar, melhor nem ir, porque aí é onde você erra. Mas esse gol foi golaço. Esse foi golaço de 3 dedos, hein, Denilson? Foi um golaço e mostra e prova que ele não perdeu aquele instinto matador, né? Esse faro de gol que é importante. Por mais que ele esteja fora de forma, e isso ele vai melhorar, isso é natural, ele mostrou nesse coletivo, porque por mais que aí as pessoas estão falando, mas é um coletivo, não, mas são os companheiros dele. É diferente do jogo, mas é próximo do jogo. Exatamente, Neto. Por mais que as pessoas imaginem assim, mas é um lance que está próximo do jogo. É diferente, igual o Chamel falou, que é outro ritmo. Sim, é outro ritmo. Mas é importante esse treinamento coletivo para ele. Agora, esse gol foi sacanagem, cara. Nossa, Neto, é espetacular. Sabe o que é? Esse gol foi golaço, velho. Eu não sabia que o gol tinha sido bonito. Esse que fez a jogada aí, quem é? É o Moradei? Parece o Moradei que fez a jogada? Esse gol aí foi o Moradei. Esse foi o Moradei que chegou dele de fundo. Volante do Palmeiras. Esse aí, ó, vai de 3 dedos. O Wallace que tá marcando, cara. E o goleiro é o Danilo, né? Eu não sei se é o Danilo ou é o terceiro goleiro. Ó, ele mete de 3 dedos. Que golaço, Ulisses. E o goleiro tava adiantando para dividir com ele, né? Que o zagueiro já tava ficando. Sabe o que é, Neto? Esse é o Moradei. Eu vou falar um negócio pra você aqui, ó. Não, fala pro pessoal que tá em casa. Não, simplesmente uma colocação no sentido figurado, Neto. Essa minha. Então é o seguinte, o torcedor, eu que sou um cara que tem muita confiança no Adriano, você sabe muito bem disso. Não é? Você vê o cara fazendo um gol desse, isso aí enche de esperança o torcedor de ver ele jogar. Né? Não, de ver ele jogar com a camisa do Corinthians. Vai chorar, bota o chorão aí. Não, que chorão? Ele vai chorar, bota o gol e bota o chorão. Tem o chorão aí, ó. Eu acho que tá sentimental, hein? Eu acho o seguinte, o Adriano, homem fala bem do Adriano, mulher fala bem do Adriano, todo mundo gosta do Adriano. Não é possível. É verdade, né? Não é possível. Eu não conheço o Adriano. Calma, eu não conheço o Adriano. Aí o cara é gente boa pra caramba, todo mundo fala isso. E aí no campo de jogo ele decide ou não decide? Decide. E vai decidir pelo Corinthians. Esse gol que o Nuno pegou, parabéns ao Nuno aí. É o Nuno, né, Ceará, que tá com você aí? É, o Nuno que fez os gols e as outras imagens é do Cabeção. Então, um abraço pro Cabeção, câmera nossa da Band, o Nuno que pegou esse gol maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo pra você, o Adriano voltando, o Chamel também conversando com a gente, o Denilson, o Luiz. Daqui a pouco nós vamos discutir também por que Corinthians, São Paulo e Palmeiras deram tanto mole nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar pra vocês para discutir entre a gente aqui. Na quinta-feira começa o Sul-Americano também no Esporte Clube Pinheiros, um baita de um clube maravilhoso, que vai ter o time do Pinheiro, o time da Colômbia, o time do Uruguai e o time da Argentina. Né? Quinta-feira tem o Sul-Americano. Eu tentei ser sócio lá. É muito caro o título, muito caro. É difícil ser sócio. O título é difícil, né? Pra você ganhar é complicado, são vários jogos. São vários campeonatos. O campeonato é difícil pra ganhar o título. Mas eu não. Ô, Verônica! E aí ontem, Verônica? Foi tudo bem? Dormiu legal? Aniversário? Passou bem? Como é que tá a família? Namorado, e namorado? Aceitou? Aceitou, não aceitou? E os tuiteiros, como é que tá aí?
Oi, Neto, boa tarde pra vocês. Passei muito bem ontem, só que eu esperei vocês pra comemorar comigo, né? Comer a pizza que vocês prometeram, mas vocês sumiram. Brincadeira. Tudo bem, viu? É absurdo. E o pessoal falando aqui sobre o Adriano, né, Neto? O Adriano é o destaque no Twitter hoje. O Alexandre dos Santos diz que a atuação do Imperador vai ser bem melhor que a do Luiz Fabiano. O Flávio Souza está na expectativa de que ele venha com tudo. Boa sorte, Adriano, ele diz aqui. O Dijá diz que ele deveria esperar um pouco mais para estrear melhor, totalmente recuperado. E o Ivando de Jesus diz que com o Adriano em campo não tem para ninguém. Contra o Vasco... Tira o GC ali, Paulinho. O Chamel tá pedindo, é isso, vai, continua. Contra o Vasco, se tivesse um matador, o Timão venceria com tranquilidade, Neto. E tem uma pergunta para vocês. O Vitor Brenner pergunta se vocês acham que o Danilo e o Adriano podem se dar bem juntos no ataque. Sacaram o Liedson aí. Mas se o Liedson não estiver jogando, eu acho que dá para jogar o Danilo e o Adriano tranquilamente, Vitor. O que você acha, Danilo? Eu acho que pelo último jogo do Danilo, principalmente, é a melhor escalação não tendo o Liedson à disposição. E você, Danilo? Se você não tiver o Liedson, tudo bem, você pode até jogar. Ou então transformar um time super ofensivo, né? Não dá. Mas não tem condição, porque você perde marcação de meio de campo, você perde o jogo até. Dá para jogar, Chamel? O Danilo, que jogou bem agora contra o Vasco, e o Adriano como centroavante, 2 caras altos, é importante se os laterais chegarem para fazer esse cruzamento, né? Acho que dá pra jogar. Dá, né? Claro que dá pra jogar, né? Dá. O que é o pezinho dos seus filhos? O pezinho dos meus filhos, quando eles nasceu. Pô, diferente. Como chamam seus filhos? Chamelzinho, Chamel e Jordan. Jordan, que isso, hein, moleque? Jordan? Era assim. Jordan? Era assim. O Leandrinho tem uma tatuagem assim também, não tem? Copiar. Copiou de você? Sacanagem. O Leandrinho, rapaz. Olha o Leandrinho, ó. Leandrinho, olha. Tipo assim, como foi gêmeos, eu tava querendo chamar um Michael, um outro Jordan. Jackson. Não, Jordan. Jordan, meu. Não, ele é assim mesmo. Michael Jackson, Eu ia chamar o Michael Jackson. Michael Jackson é só o Deixa ele Zenon. falar. Michael Jackson é só o Zenon. Como é que chama seus filhos? Era assim, um Michael e um outro Jordan. Os dois juntos, você fala, Michael Jordan, vem pra cá. Os dois vêm. Foi bem. Mas você sabe que um homem que menos trabalha, sabe, com os filhos, aí, Chamel Jordan, Michael Jordan, vem pra cá. Os dois vêm uma vez. Porque você fez Você acha que o Michael Jordan foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos? É do nível... Ninguém vai jogar igual a ele, né? Não vai ter um igual a ele, não. E Phil Jackson como treinador também foi monstro, hein? Monstro também. Tem um livro aí, A Cesta Sagrada, para quem gosta, do Phil Jackson. E nesse livro ele conta a história, como que ele fazia para motivar os caras para jogarem. Como é que você faz para motivar o Chicago Bulls, que ganhava tudo, que os caras ganhavam tudo, grana pra caramba? Mas ele ganha muito moral porque, como ele conseguir pegar o melhor jogador, eu acho, do basquete, o melhor jogador, deixa ele acreditável, ele precisa de outros 10 jogadores no time dele para ser campeão. Entendeu? Porque se você sabe, o cara do Michael Jordan, ele foi stack, cestinha, não sei o que lá, ele acha que ele consegue ganhar todo o jogo sozinho. Aí Phil Jackson chega em ele aí, você vai precisar de outros 10 caras para ser campeão. Aí ele conseguir, aí depois melhor jogador do mundo, aí ele ganha os 6 títulos lá, aí depois vem Kobe, vem Shaquille O'Neal, pega os outros 2, eu acho que Kobe, entendeu? Aí pegou, vem pra cá, você vai precisar dele, ele vai precisar de você, vocês dois vai precisar dos 8, 10 jogadores. O Dario Pereira fez isso comigo e com o Dodô. Não, mas agora é o seguinte, o que você falou do quê aí, do Michael, o quê? Não, quem falou? Um era Michael e o outro era Jackson. Então tá, dá uma olhada aí. Entendeu? Uma piadinha? Isso é uma piada bem gostosa. Obrigado. Bem, não, porque eu vou falar Chanel, tá? Chanel é, pô, sua gostoso, Chanel. Olha, a mulherada que tô em casa. Pô, comprei uma bolsa pra Fernanda da Chanel. Chanel, hein? Eu paguei 15 e veio no cartão, Fernanda. É brincadeira, cheguei em casa, hein? Arruma uma esqueminha pra você, arruma pra você pagar baixo. Não, fala aqui na coisa falsificada, eu não compro, não. Eu compro coisa séria, falsificado nele, que isso, tá Já louco? comprou muito, mas Já hoje comprei não. demais, hoje eu não preciso mais disso, não. Ô, Fernando, é uma Chanel pra você aí, fia. Conta aí, o que foi do Michael Jackson? Não, então aí o Chanel. Piada, não, aí o Chanel falou assim: vocês são os pés dos seus filhos aí, Denilson? O Chanel, Aí o Neto perguntou os nomes dos seus filhos. Ele falou Michael, e eu malandro, me liguei rápido na situação, falei Jackson.
Michael Não, piada legal, hein, Filipão? Isso é uma piada bem gostosa. Olha o Filipão. Ei, meu Deus do céu. O Filipão é Falando em Filipão, a diretoria precisa ajudar o Filipão, viu? Ajuda aí, pô, como diz o Datena. Me ajuda aí. Largaram o Filipão sozinho. Contrataram um monte de baranga e largaram o Filipão sozinho. Ó, vamos mostrar aí. Ô, Ceará, presta atenção para você opinar também, Ceará. O Ulisses Costa, o Denilson, o Chamel também, que teve uma briga, e sempre acontece isso. A torcida do Corinthians foi humilhada, como todas as torcidas são humilhadas lá em São Januário. Claro, pararam no ônibus, aquele pirata ali, ônibus de torcida, porra, tá comentando tudo ali, pedra. Estão tacando um monte de coisa, mano. Ali, o carro da Dutra já tá ali, ó. Ó, um ônibus do Corinthians ficou pra trás, foi uma emboscada que fizeram. Os caras com pedra na mão. A torcida do Vasco, ó, com pedras, ó, com uma pedra na mão. Olha lá, a torcida do Vasco. Essa imagem a polícia poderia pegar, né? É tiro isso, mano? Olha lá, tiro. Bomba. Uma pessoa ficou presa no trânsito, olha lá. Aí fica difícil pra gente, é complicado, né, gente? É uma coisa assim que a gente fica revoltado, porque uma emboscada, a torcida indo pra lá, e aí você tem que receber pedradas, tiros, né? E aí a menina teve a coragem de gravar, né, Ulisses? É complicado isso. A situação lamentável é o seguinte: tipo de emboscada a gente já sabe que acontece entre torcidas rivais. Tem torcidas de clubes que são rivais no campo de jogo, mas são amigas. Então a polícia tem que estar sempre preparada para isso. O atraso da chegada do Corinthians, o corintiano falou que a polícia que não permitiu a chegada a tempo do jogo, que os torcedores corintianos fizeram um comboio para a chegada dos ônibus do Corinthians, que chegou no intervalo do jogo de Vasco e Corinthians. Olha, o torcedor do Vasco com a pedra. Então isso aí tem que ser emboscada, isso é emboscada. Não, Ceará. A parte da torcida do Corinthians chegou no intervalo. E a segunda parte, que o comboio foi separado, eles chegaram quase com 40 minutos do segundo tempo. Então, a culpa, e existe um culpado, é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi omissa e que sempre faz isso, desde que quando o Corinthians invadia o Maracanã. Sempre a Polícia Militar do Rio de Janeiro é a culpada disso, porque faz isso de forma premeditada, porque ela tem condições, juntamente com a Polícia de São Paulo, e eles se falam muito... Vou falar a verdade em todos os estádios, viu, Ceará? Mas a torcida do Corinthians, ela é muito visada. Eu já vi isso também em outros estados, a gente trabalha. Os caras vão seccionando o comboio e vão trazendo aos poucos. Está errado isso. Está errado isso. É omissão da Polícia Militar. Imagina o cara com uma pedra daquela ali, pega a pedra, entra, fura o olho de uma pessoa, a pessoa fica... Não deixar acontecer isso. Ela tem condição. Entendeu? Então, se a gente é Copa do Mundo aqui, se a abertura da Copa do Mundo é no Rio de Janeiro, se a gente vai ter Copa do Mundo aqui em São Paulo, se a gente vai ter Copa do Mundo em Belo Horizonte, se a gente vai ter Copa do Mundo em Manaus, se acontece isso, imagina só se acontecer isso na Copa do Mundo. Só uma questão, Neto. Primeiro que... O cara com um pau ali, velho. Primeiro que isso não tem que ter uma resposta. Ou seja, que os torcedores do Corinthians, num eventual próximo jogo com Vasco e São Paulo... Mas vai acontecer. Não, então, a gente tem que levantar. Não, mas a gente tem que levantar essa bandeira que não aconteça essa resposta. Tá certo, né? Eu acho isso importante. Segundo, eu acho, não sei se aconteceu nisso, mas não tinha que ter carros da polícia acompanhando o ônibus do Corinthians até sair de São Paulo, até sair do Rio de Janeiro. É o comboio, o Ceará falou, é verdade, você tem toda a razão. Eu concordo com o Ceará, eu acho importante isso. Então isso que sirva de exemplo para que não aconteça novamente. Certo. Que haja um acompanhamento da polícia, uma segurança para os torcedores. É só mostrar por uma câmera de televisão. Você já falou, corta ele aqui, já falou. Não falar mais nada. Desculpa até de ter vindo. Não precisa, você pode vir todo dia, que sua presença aqui é uma presença... Inevitável. Inevitável. É uma presença que... indispensável? Indispensável? Indispensável, exatamente isso que eu falei. Eu falei o quê? Hoje estive lá no supermercado Olinho, tive um monte de lugar, Tremembé, todo mundo adora você, Ulisses. Não veio dar de vítima pra ser eliminado. Inevitável é a sua irmã, que usa chapinha lá com o Godoy.
Brincadeira. Quero ir no casamento do Godoy com a sua irmã. É o seguinte, o Terence, o que é pra fazer agora? Ah, vamos ver o CQC ontem. O Felipe Andreoli entrevistou o André Sanches, né? Ontem não, entrevistou no livro Nação, na semana passada, que é um livro muito legal, que tem os ídolos aí do Corinthians, e eu, graças a Deus, faço parte dessa história. Por merecer? Por merecimento. Por mérito tudo mesmo. que eu fiz pela camisa do Corinthians e pelo amor que eu tenho pelo Corinthians, que é uma coisa que todo mundo sabe, né? E a gente já está um bom tempo na vida aí. Vamos lá, vamos colocar. Tem aí o Felipe Andreoli e o meu querido irmão Andrés, um beijo no seu coração, que tá de love, né? Tá de love. Só love. Ó, dá pra botar a música aí depois do Só love? André. Do Claudinho Bochecha? Moleque. Vamos procurar aí. Vamos aí, quero procurar de novo com você. Essa aí. Esqueci o resto. Tá de love. O presidente do Corinthians tá de love. Vai salvar a vida dele. Vai salvar a sua vida, André. Coloca aí. Perder no mundo. Toca corintiano aqui, tá indo pro brejo ou tá indo rumo ao título? O brejo, nós somos zebra total. Que tática é essa, presidente? Não é tática não, que todo mundo da imprensa esportiva fala. Não querendo cornetar o Corinthians aí. Sempre corneto. Normalmente esses livros de artigo de luxo, eles têm umas 2 páginas em branco que fica ali pra não estragar a página. A do Corinthians já guardou as páginas da Libertadores? Eu já falei, nós disputamos 2 seguidas agora, disputando mais 3, 4 seguidas aí, nós vamos ganhar. A gente quer saber se agora realmente vai ser a hora que a torcida do Corinthians vai provar que é um bando de loucos, porque 15 mil reais um livro tem que ser muito louco, né, presidente? Você tá mal informado, não é 15 mil não. É o preço do top. Não, pode ter um que for um especial aí de ouro, alguma coisa assim, que eu também não vou comprar. Bom, acho que com o salário do Neto dá pra comprar um, com o meu eu vou ter que parcelar, presidente. Neto tá ganhando bem, como é que pode, pra falar aquelas asneiras. Nem fala português direito e tá ganhando mais que o William Bonner. Pô, eu também não sei falar isso sobre o do Corinthians. Mas aí combina. É verdade, queria ter a sua inteligência, Andrés. Queria ser essa inteligência sua e a hombridade que você tem. É o seguinte, o pessoal tava lembrando outro dia, da época que eu jogava bola lá em Santo Antônio de Posse, tinha um goleirão lá que era uma muralha, rapaz, brincadeira, ele pegava todas as bolas, batia a bola de um lado do outro, chutava de esquerda e direita, batia pênalti, falta, e é o seguinte, ele não deixava nenhuma entrar. Eu podia chutar de tudo quanto era jeito. E o cara era uma muralha. Era não, continua sendo uma muralha. Assim como é o goleiro muralha, que faz grandes defesas e garante o resultado para que a sua equipe possa vencer. A Castrol Magnatec é a muralha que defende o seu motor desde a partida, porque talvez você não saiba que até 75% dos desgastes do seu motor acontece no momento da partida do seu carro, garotinho, pelo fato dos óleos convencionais escorrerem demais quando o motor está desligado. Você está lá dormindo, e aí o motor, ó, está escorrendo óleo. E aí a Castrol Magnatec, que é uma empresa maravilhosa, teve o quê? A ideia de colocar as moléculas inteligentes que seguram e agarram o seu motor como um imã, garotinho. Como um imã. E aí vai proteger quando você estiver dormindo, quando você estiver no restaurante, quando você estacionar seu carro, o tempo todo. Castrol Magnatec garante a defesa do seu motor desde o momento da partida, a verdadeira muralha do seu motor. A defesa define a partida, garante a defesa do seu motor, garotinho, com Castrol Magnatec. Porque é o seguinte, você frentista dos postos de gasolina que está assistindo aqui o São Paulo Acontece, indique para o seu cliente aí Castrol Magnatec, para que ele possa ter o seu motor tranquilo, com tranquilidade, que o motor dele possa ser importante para descer numa praia, e a responsabilidade do motor com a família que vai estar lá dentro, que não vai engasgar, que não vai perder o carro, você que precisa. Então, frentista, indique aí nos postos de gasolina Castrol Magnatec. Tá legal, Ulisses? É isso aí mesmo, é bom mesmo. O que é para fazer agora? TP é o seguinte. Mal TP você, Ulisses. Agora uma pergunta. Na reta final... Não, peraí. Diferente. É tranquilidade. Sem... Aquele 1-2. Aquele 1-2 nós vai lá. Bate-me Rob. Vai lá, Rob. Agora... É o Coutinho, Pelé. Fica aí, Coutinho. Agora uma pergunta. Na reta final do campeonato, será que vai... Peraí. Por que tá chorando? Por que o neném tá chorando aí? Tá do Adriano. Adriano vai voltar. Adriano vai voltar, velho. Vai meter gol. Você imaginou na estreia do Adriano? Renato, então, o amor da sua vida. Já imaginou na estreia do Adriano ele fazer gol? Rapaz do céu, que o Luiz Fabiano não fez, né? E perdeu o jogo. Imagina o Denilson, vai ficar o Denilson não quer que o Adriano jogue. O Luiz Fabiano fez? O Denilson não fez. Na volta não, no jogo contra o Flamengo não fez. E o Denilson não quer que o Adriano jogue. Meu TP, senão eu vou congelar você. O Denilson falou que o São Paulo vai ser campeão, mas vai. Agora uma pergunta. Na reta final do campeonato, será que vai se fazer valer a fama de Robin Hood, o Corinthians?
Corinthians oscila muito no Campeonato Brasileiro e, apesar de ter se mantido na ponta da tabela por 17 rodadas, foram nos jogos teoricamente mais fracos que o Timão abriu o bico e perdeu pontos preciosos, que significariam a manutenção da liderança. Para se ter uma dimensão dessa bipolaridade, o time dirigido por Tite soma mais pontos contra os adversários que lutam pelo título do que contra os que estão na parte baixa da classificação. Esse périplo alvinegro começou justamente contra um time grande, mas que está mal das pernas e hoje luta contra o risco do rebaixamento. Em casa contra o Cruzeiro, o Corinthians viu a invencibilidade cair na 11ª rodada. Hoje a Raposa é só a 16ª colocada. 2 rodadas depois, outro baque. O Timão até saiu na frente, mas viu o Avaí, atual penúltimo colocado, virar a partida em Santa Catarina. Mais 2 rodadas e outros 2 pontos perdidos contra um time na zona da degola, no empate contra o Atlético Paranaense por 1-1. Menos mal que foi fora de casa, pois na rodada seguinte o time empatou no Pacaembu ante o Ceará, atual 15º na tabela, 2-2. Mas depois de uma grande vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Corinthians tinha a chance de deslanchar. Recebia o Figueirense, que hoje é só o 11º, e a torcida já cantava vitória. Ao fim do jogo, mais uma derrota. Após mais alguns altos e baixos, que incluem a derrota para o Palmeiras e a virada contra o Flamengo, o Timão mais uma vez perdeu em pleno Pacaembu. Tudo bem que foi para o Santos de Neymar e companhia, que tem jogos a menos, mas se está entre os 10 últimos, vai para a lista. No fim das contas, são 27 pontos contra os 10 primeiros e 21 contra os 10 últimos. No retorno, o Timão ainda pega os 4 últimos. Vamos ver se o Corinthians vai continuar dando uma de Robin Hood ou vai disparar rumo ao título. Também. Claro. É o seguinte, eu queria mandar um abraço pro bar do Zé do Deno, lá em Santo Antônio de Posse, meu tio Zé do Bucho. Um abraço pro senhor, tio. Zé do quê? Zé do Bucho. Não, o Zé de quem? Um abraço pro bar do... Zé do Dênio, o bar... Ah, Dênio. Zé do Dene. 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 É nóis, hein, tá moleque? assistindo nós lá. Vou ganhar um dinheiro aí, meu tio viu? Zé do Bucho, ô Jones. Vê se para de ir pra São José de Rio Pardo, hein, Jones? Mas o que ele tem lá? Pra São José de Rio Pardo. Ele abriu a empresa lá? Não sei o que tá acontecendo, rapaz. Abriu a empresa lá? É, tá demais. Você não sai de São José de Rio Pardo, Jones. Que beleza, hein? Ó, saiu aí Corinthians, que perde só pra time pequeno. Time pequeno, time pequeno. É os que estão os 10 últimos aí, e aí tem que ficar esperto com o Atlético Goianiense. Então vamos agora colocar o São Paulo, que pena para vencer os adversários direto pelo título, em especial os cariocas. Dos 27 pontos possíveis, o tricolor paulista ganhou só 5. Em campeonato de pontos corridos, bobeou, dançou. A receita do sucesso é bem conhecida: vencer os jogos em casa e conseguir o que for possível fora. Quando se trata dos adversários diretos, então, a obrigação é ainda maior. Nos confrontos com os cariocas no Morumbi, o São Paulo não tem dado sorte ou tido a competência necessária para vencer, se você preferir. O primeiro tropeço foi diante do Botafogo, 2-0, com direito à falha de Rogério Ceni no chute de Elkson de fora da área. Pelo mesmo placar e também no Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo sucumbiu ao Vasco da Gama. No início do retorno, o Fluminense devolveu a derrota na estreia do Brasileirão e mandou 2-1 no rival paulista. Mesma contagem deste domingo a favor do Flamengo, que já havia batido o tricolor do Morumbi no primeiro turno por 1-0. A estreia de Luiz Fabiano de nada adiantou. Resumo da história: foram 4 jogos em casa contra equipes do Rio de Janeiro, 12 pontos possíveis e nenhum conquistado. Atualmente, terceiro colocado, o São Paulo poderia estar não com 46, mas com 58 pontos e tiraria dos seus rivais diretos quase que todas as possibilidades de alcançá-lo na busca pelo heptacampeonato brasileiro. Aliás, a campanha tricolor contra os seus 5 principais adversários na briga pelo título é realmente pífia. Foram apenas 5 pontos em 27 possíveis até o momento. A única vitória foi na estreia contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Empates com Botafogo fora e Corinthians no retorno. Além das derrotas para os cariocas em casa, a goleada de 5-0 para o Corinthians no primeiro turno também pesa e demora a ser esquecida pela torcida tricolor. É o seguinte, ó, seu Brasa, vai lá pegar um suco pro Denilson, que tá fazendo regime, é o grão, como é que chama lá? Ah, o suco de abacaxi. As meninas lá que trabalham ali na lanchonete, que grão... Arruda. Grão Arruda.
Grão o quê, Terence? Arruda. Grão Expresso. Pessoal do Grão Expresso aí, a Fernanda. Nossa senhora, a Fernanda. Oh, para, né? Pelo amor de Deus. Fernanda, tua esposa é gente boa demais. Não, não é minha esposa não, a Fernanda do Grão Expresso. Pelo amor de Deus. É o seguinte, ó. 7 tropeços incríveis separam o Palmeiras da liderança isolada no Campeonato Brasileiro. Os vacilos têm tirado o sossego do Filipão, que é uma piada, né? Ô, Filipão, isso é uma piada, né? Mas na verdade é uma piada, né, Filipão? 1, 2, entendeu? Piada, 1, 2. Filipão, não dá pra fazer, né? Ah, não entendeu. Então tá bom, vamos com a matéria aí. Vai, 7 tropeços, somente 7 pontos conquistados e 14 jogados fora. Esse é o saldo da desatenção do Palmeiras em momentos cruciais. Leandro Damião, que pata em cima da hora! Os nossos erros mais absurdos da história do futebol mundial. Contra o Cruzeiro, fora de casa no primeiro turno, o Verdão vencia por 1-0 com um golaço de Luan. Mas o Alviverde voltou a mostrar fragilidade na bola aérea e levou o empate no final. Diante do Internacional, lá em Porto Alegre, o Palmeiras saiu perdendo, conseguiu a virada e, mais uma vez, foi vítima da desatenção em outra cobrança de escanteio, que Leandro Damião, principal carrasco do Verdão neste campeonato, não perdoou. Tite estava impedido, mas também provou que por cima a equipe de Luiz Felipe Scolari não vinha bem mesmo, nem jogando em casa. Novamente contra o Cruzeiro, já no segundo turno, o Palmeiras foi infinitamente superior. Perdeu gols incríveis, fez um e levou o empate pouco antes dos 40 minutos da etapa final. Para piorar, Marcos Assunção não converteu um pênalti no último minuto. Bati forte no meio, ele pegou, mas eu assumo toda a responsabilidade do empate. Poderíamos ter ganho a partida. Mais 2 pontos perdidos contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Mesmo com um jogador a mais, o Verdão cedeu o empate por 2 vezes. O segundo gol do Furacão aconteceu graças à desatenção do zagueiro Henrique e da saída atabalhoada do goleiro Marcos, que cometeu pênalti. Atenção, eu não posso entrar em campo e não posso puxar no calção de cada um. Estou perdendo a paciência porque eu tenho trabalhado já exaustivamente há 1 ano. É a primeira vez em todos os meus 20 e poucos anos de carreira que eu não consigo corrigir uma equipe. Contra outro Atlético, o goianiense, também fora de casa, o Palmeiras marcou bobeira mais uma vez. Jogou boa parte da partida com 2 jogadores a mais. E mesmo assim, tomou sufoco. E pior, levou o gol de empate nos minutos finais. Eu não sei o que acontece, a gente precisa acertar, conversar. No último fim de semana, jogando no Canindé, mais uma bobeada. O Verdão saiu na frente com Marcos Assunção, mas ninguém reparou no Kempis em mais uma bola alçada na área. Resultado, 1-1 contra o Lanterna do Brasileirão. Antes de tomarmos o gol, aos 47 do primeiro tempo, nós todos estávamos avisando que tinha um jogador no segundo pau livre. Atualmente, 8º colocado com 40 pontos. Se não tivesse bobeado tanto, o Palmeiras estaria com 54 e na liderança do campeonato. 4 pontos de vantagem para o hoje primeiro colocado Vasco da Gama. A instabilidade no quesito atenção já faz Felipão pensar em pedir ajuda a um profissional, ainda não divulgado pela comissão técnica. Resta saber se ele vai chegar a tempo de salvar a campanha do Verdão por pelo menos uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Para um campeonato de Libertadores, nossa situação é horrível. É o seguinte, ó. A audiência nossa muito legal, o programa muito bem feito pelo Gustavo, pela Fernanda, pela Claudinha, pelo Paulinho, por todo mundo. É um programa bem feitinho, bonito, né? O Ceará, o Ulisses, eu fico feliz, viu, tá participando desse São Paulo Acontece, que vai mudar o nome, né? Não sei qual vai ser o nome, vai mudar, não sei quando vai ser também. Quero mandar um beijo carinhoso pro meu tio Roberto, que está assistindo a gente lá em Santo Antônio de Posse. Um beijo na alma do Adriano, no coração do Adriano, que é meu primo que faleceu no acidente de moto. E que eu sinto saudade da casa, todo dia eu lembro do Adriano. É o seguinte, o que você pode falar do Corinthians, que perde para os times, você está até em 10º colocado, né, Terence? Você está em 10ª colocação. O Palmeiras, que
o que você viu, e o São Paulo que perde para os times grandes. O que você pode falar dessas 3 equipes e no seu pensamento, o que acontece rapidinho? Primeiro, em relação ao Palmeiras, Neto, eu acho que... Parabéns naquela festa lá que você teve quando você era criança. Foi legal pra caramba aquela festa na escola. Primeira namorada. Eu não vou contar mais nada pra você. Eu não vou contar mais nada pra você. Vai. Não conto mais nada pra você. Peguei trauma. Vai. Em relação ao Palmeiras, o que falta pro Palmeiras é até um pouco mais de tranquilidade extra-campo. Acho que o Palmeiras cria as possibilidades de marcar gols. Você marcar ou não é a consequência do talento, às vezes até da sorte do atleta. Mas cria as possibilidades. Certo. Mas acho que o problema extra-campo é o que mais prejudica. Tá, e o São Paulo? O São Paulo, por exemplo, é uma equipe que precisa ter mais tranquilidade dentro de campo quando joga em casa. Certo. A sensação que eu tenho do São Paulo é que quando joga em casa, essa vontade de vencer o jogo e principalmente no último jogo, a necessidade de fazer com que o Fabiano entrasse no Luiz Fabiano entrasse no jogo logo, prejudicou o São Paulo. Certo. A outra equipe que você falou, Corinthians. O Corinthians é uma equipe que vive o amor e ódio com o seu torcedor, né? Tá. Passou um momento complicado no campeonato, uma turbulência bem complicada, muitos já não tinham o Corinthians lutando pelo título, agora nas últimas 2 rodadas o Corinthians voltou a brigar pelo título. Você tem alguma piada aí? Hã? Alguma piada engraçada? Uma vaca falou pra outra. O quê? Não, mas e a piada? Obrigado. Vai de novo, vai. A piada. O que uma vaca falou pra outra, Neto? O quê? Aí você fala, não sei. Não sei. Isso é uma piada bem gostosa. Obrigado. Que vergonha. Ulisses, o que você pode falar do Corinthians em relação à matéria que foi feita, muito bem feita? Mas eu acho que o Corinthians, dos times que estão aí, é o time que tem mais chance de ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Principalmente com essa chegada do Adriano. Eu acho que isso motiva muito o elenco do Corinthians. O Corinthians, é verdade, né? Você tá certinho. O Corinthians tem tem um elenco muito bom, peças de reposição. O Lierson saiu, o Corinthians conseguiu fazer um bom jogo contra o Vasco e o Lierson é o principal jogador. O Palmeiras é o seguinte, gente... Deixa eu perguntar. E o São Paulo? Então, o São Paulo é o seguinte, a teimosia do Adilson, que é uma coisa que mais me deixa chateado em relação ao São Paulo. Pelo aquilo que você entende de futebol. Porque é o seguinte, o Cícero é um jogador que é bom de cabecear bem, marca um pouco e tal. Mas quando você joga com 3 homens de marcação... Padinha Cícero, velho. Quando você joga com 3 homens de marcação, você não tem a necessidade de ter o Cícero. Você pode ter o Rivaldo para municiar o Lucas, para municiar o Dagoberto e hoje o Luiz Fabiano. Se ele continuar fazendo isso, ele corre risco de não ganhar o campeonato. Não vai ganhar o campeonato. O Rivaldo é importante, tem que ser titular do São Paulo. Isso eu estou falando há 60, 90 dias. E o Palmeiras, Ulisses Costa? Bom, o Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras não tinha dinheiro, o Filipão, eu tenho certeza, é simples o futebol. O Filipão... Não, falando sério, você sabe que eu te amo, você sabe que eu te amo, você é meu amigo pra caramba. Você tá vermelho, o que tá acontecendo? É porque não maquiou hoje, não deu tempo. Eu peguei um acidente na Castelo Branco e foi complicado de chegar. Então em relação... Tá muito vermelho, velho. Eu tenho medo de infarto, velho. Você sabia que eu joguei basquete, né? Eu era pivô na minha época, na minha época. Você imagina como é que era o basquete brasileiro. Bota o bebê com em relação. Não, era moleque, era criança, 12 anos. Você jogou o quê? Basquete, no Clube das Bandeiras e Oswaldo Cruz. Que brigava com o Círio Monte. Você jogou basquete? Não, é o seguinte. Eu vou te desafiar. Ele era pivô. Vamos ver o desafio dele. Ele era pivô, bebê comédia. Eu vou desafiar. Ele era pivô. Olha o bebê comédia. Ele era pivô. Fica de pé aqui do lado do Chamel. Vai lá. Você tá louco. Tô falando moral. Eu tinha 12 anos. Você era pivô, Chamel, fica de pé. Você era pivô? Põe o pé. Olha o tamanho do pé. E o pé, Neto? E o pé da criança? Olha, parece que o pé é de... Tá de brincadeira. E a mão, Ulisses? Mas em relação ao Palmeiras... Palmeiras, rapidinho. Em relação ao Palmeiras, obviamente que o Filipão queria outros jogadores. O Palmeiras não tinha dinheiro para contratar. A diretoria falou, nós temos esse dinheiro para contratar. Trouxe esses jogadores que chegaram aí. E o Filipão ficou sozinho, meu irmão. Ceará. O que você pode falar dessas 3 equipes aí? Rapidinho, um comentário: São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Depois eu vou perguntar pro Jamel em relação ao basquete, como é que é jogar dentro e fora de campo. Quero desafiar ele. Esquema tático aí que tem que ser implantado aí, que não tá dando certo, principalmente pro São Paulo quando joga aqui. O que você pode falar, Ceará? Bom, o Palmeiras é uma coisa simples. O Palmeiras precisa espantar os demônios todos juntos que tem lá dentro, e aí vai ficar bom. O Palmeiras tem um time competitivo, tem o Filipão, né, tem Kleber, tem Valdívia, tem Assunção. Precisa acabar com os demônios, esse é o problema.
Quer que fale do São Paulo? O São Paulo, o técnico precisa acordar. Ele tem um baita elenco na mão e ele está dormindo. Parabéns, Ceará. Parabéns, Ceará. E do Corinthians? E o Corinthians, nós vamos ver daqui para frente. Agora que eu quero ver. Agora a batata vai assar com o Adriano em campo. Adriano e Leedson, juntos, domingo, estou falando. Tá. Denilson, o que você acha que precisa fazer para acabar com esse demônio? Não, o Ceará falou no Corinthians, no Palmeiras, né? Falou, tem que acabar com os demônios, né? Vamos um pastor lá então, Ceará. Vamos pastor pra orar lá pra expulsar. Tá indo, né, Ceará? Vamos um pastor lá bom também, né? Um pai de santo bom. Eita! Entendeu? Capaz de não ficar ninguém, hein? Ô, Chamel, no basquete tem isso também em relação a quando você joga aqui em São Paulo, na quadra do Pinheiro, e quando você sai para enfrentar um adversário forte como Franca, né? Tem essa dificuldade? E por que acontece isso? Em casa a gente não fica muito focado, porque a gente sabe, a gente está jogando a casa, nossa cesta, nossa torcida, mas... Está acostumado. Mas fora de casa você tem que ter preparação mais forte, entendeu? Tem que ser mais focado, porque você tem que ter torcida, árbitro, entendeu? Casa dos caras, entendeu? Mas, preparação. Preparação, é isso aí, é o seguinte, ó. Falando em preparação, deixa eu ajeitar a camisa aqui do grande Oswaldinho Suzegan. Quem é mais palmeirense lá na posse, pai? Tem bastante palmeirense lá, né? O Beto do bar. Pessoal do comércio Tem lá. muita gente palmeirense lá. E o Danilo, que é ponte pretano, né? Que nunca viu a Ponte Preta ser campeão. Fica tranquilo que vai ser, não vai, talvez vai lá. O pessoal do comércio. Meu amigo palmeirense, domingão é dia de um tremendo clássico. Santos e Palmeiras, lá na Vila Belmiro, essa vila sagrada. Vai ser um jogão que vai agitar as torcidas das duas equipes. E pode ter certeza, já que o Verdão vai pra cima com força total, Kleber, Valdívia eu acho que vai jogar, não sei se vai jogar porque acho que vai pra seleção, mas Kleber vai estar, Michael Leite, e é o seguinte, em busca da vitória, e o Peixe não vai facilitar em nenhum momento, né, e pode ter certeza, pra você dar aquela força pro seu time, pro Palestra, a Netshoes.com.br tem uma oferta campeã pra você, a camisa oficial número 3, essa camisa linda do Palmeiras de 2010, de R$ 199,90, baixou, sabe pra quanto, garotinho? Para apenas R$ 149,90. Mas para você, torcedor que acompanha o São Paulo Acontece, que sempre está com a gente todo dia, somente hoje ela vai sair mais barato para você, garotinho. Apenas R$ 129,90. Você pode pagar no cartão em 6 vezes de R$ 21,65, sem juros e com frete grátis para Pindorama, para Oswaldo Cruz, para Araraquara, para Santo Antônio de Posse, para todo o Brasil. Pagando só um pouquinho, ainda você pode personalizar, colocar o seu nome, do Valdívia, do Berdan, do Marcos, do Jorge Mendonça, de quem você quiser. Coloca o nome, o número. Entra lá agora, netshoes.com.br e garanta a sua camisa número 3 do Palmeiras 2010 com R$ 80 de desconto. Mas é só hoje, hein? É só hoje, netshoes.com.br, sem limites entre você e o esporte. Essa camisa do Palmeiras aqui vai para você, Ulisses, de presente. Muito obrigado. Para você levar pro pessoal de Oswaldo Cruz. Opa. A camisa linda. Ajudar a Santa Casa de Oswaldo Cruz lá. Exatamente isso. Depois do programa você entrega que eu tenho que devolver. Tá. É uma enganação. Isso aqui é enganação. Você imagina meu telefone que vai tocar os caras pedindo a camisa. A camisa, eu vou voltar aqui. Devolve. A camisa é sua, Ulisses. Parabéns, a gente. Pô, valeu, Neto. Obrigado, obrigado. Legal. A gente vai agora aqui para um break? Chama o break, depois você devolve. Posso chamar o break para as mulheres? Só para as mulheres? Só para as mulheres. Mulheres do meu Brasil, vem! Chanel tá aqui, nego! Chanel! É Chanel! Vem, Chanel! Vem! São Paulo Acontece. A gente aqui, a gente tem que trabalhar, pensar nas coisas, fica difícil. Vai no intervalo, é complicado as coisas, viu, Chamel? Aí vem os caras, pedem suco, quer ficar tomando as coisas, a gente não consegue desenvolver um pensamento legal. O Zé Emílio, ó, você está assistindo o programa, Zé Emílio, vai ficar difícil. Você está sendo contraditório. Os caras ficam tomando suco, essas coisas, aí fica difícil. Tudo bem, não gravaram, não tem problema nenhum. Que estranho. É o seguinte, aqui não tem verdade não. Deu sorte, eu li. A Lusa empatou e continua líder isolada, mas viu a Ponte Preta se aproximar. E a Ponte joga hoje contra o Goiás, time de Theo José. Né? E a Portuguesa também joga hoje. E a Portuguesa joga... No Canindé também. Hoje é a rodada cheia. A Portuguesa, o Ticone faz o jogo hoje com o José Maia. O Maia, Ticone Portuguesa e PH Dragani. E Asa.
E é o seguinte, o PH também, que é um baita repórter, que a gente vai convidar para vir aqui. Então tem os gols aí, tem a matéria aí, Terence? Tem matéria? E Guarani na áudio. Tem um resumo? Ah, tem um resumo, vai lá então, tá bom. O time de Campinas segue na cola da líder Barcelusa. Na sexta, o volante João encheu o pé e fez o único gol do jogo. Ponte Preta 1, Salgueiro 0. Ainda na sexta, o Náutico recebeu o Lanterna Duque de Caxias e tropeçou. Chiesa, impedido, marcou o 15º gol dele na competição. Mas no último minuto de jogo, justiça foi feita. Júlio César se virou como deu para empatar para o Duque, 1-1. No sábado, fora de casa, o Americana bateu o Barueri com um gol de Valber. E com o resultado, o Americana segue na 4ª colocação da segundona, vivíssimo na briga pelo acesso à Série A do ano que vem. Em casa, o ABC se afastou um pouco da zona da degola ao vencer o Sport com gols de Cascata, Lins e Leandrão. Já o Sport segue na 5ª posição e ainda sonha com o G4. Empurrado pela torcida em casa, o Bragantino parou no Criciúma. Schwenk abriu o placar para os visitantes. Na segunda etapa, Guilherme ampliou para os catarinenses. De pênalti, Lincoln diminuiu para o time da casa. E nos acréscimos, André Astorga deu números finais ao marcador, 2-2. Em São Caetano, a Lusa enfrentou o Azulão em um jogo pra lá de emocionante. Logo no início, a Lusa saiu na frente com Ananias. Mas o empate do São Caetano veio com esse golaço de Kleber. Ananias fez o segundo dele e o segundo da Lusa também. No início da segunda etapa, Bruno Recife deixou tudo igual novamente. Henrique ainda fez o terceiro da Lusa. Mas Kleber, de novo, igualou o marcador para o Azulão. Final, 3 para lá, 3 para cá e fim de papo. Bonita jogada do menino aí, do Kleber. O São Caetano que dá uma respirada aí para não cair para a 3ª divisão. A Portuguesa que para mim já está na 1ª divisão, né? Graças a Deus, a Lusa merece isso, o Jorginho, o Franklin, como chama o menino aí? Franklin Martins. Franklin Martins, que é twitteiro, seguidor do Denilson Show. Você tem Twitter? Tem. Qual que é o seu Twitter? 24 Chamel. 24 Chamel? É. Aí, tô falando, o negócio é a vera, hein? Falei pra você. Tá 42. Falei pra você que o cara era caro. 24 Chamel, Twitter de Chamel, quem quiser conversar com ele sobre basquete, o meu Twitter é @10neto. O seu Twitter, Ceará? @Luiz Ceará. E no blog do UOL, o seu? Blog do Luiz Ceará. Eu tô lendo meu blog também no Yahoo, tem meu blog no Kigol também, você pode entrar aí. É o seguinte, o que era pra eu falar aí, Terence, que eu esqueci? Não, a gente tá falando do Bonilha, que era o Bonilha que fez a jogada lá. Que era Bonilha, Nenê Bonilha. Nenê Bonilha. A gente vai comentar de novo aí as jogadas do Adriano, né? E que me parece que o Adriano... Esse jogador aí, esse aí, ó, Nenê Bonilha. Nenê Bonilha. Eu pensei que era o Moradeiro, velocidade do menino, né? Eu também pensei. Então, mas é bacana isso, a gente também, né? E olhou e tocou com convicção, quem hein? Fez a jogada. O que é mais bacana é o pessoal participar com a gente, né, do programa. Isso que é muito legal. Obrigado, Franklin. Obrigado. Eu acho que vocês que são seguidores do Twitter nosso, não só o meu, como do Denilson, como do Chamel, também 24, como dos twitteiros aqui do São Paulo Acontece, é mandar suas opiniões pra gente também, que é muito legal. E os gols que ele fez foram gols muito legal. Tira a gente aí, deixa só o Adriano aí. São gols que é o jogador que sabe fazer gol. Porque tem jogador que chega na área... Porque tem jogador que não sabe fazer gol? Nossa, um monte. Eu era um deles. O Denilson era um. Calma, quando tem jogador que chega na área... Tem jogador que chega na área e o gol fica pequenininho. Certo. Tem jogador que chega na área e o gol fica gigante. O Denilson, o gol ficava pequenininho. Não, mas... É porque eu joguei muito gol na rua. Mas o Denilson era um dos maiores dribladores que teve no mundo, pô. Vamos organizar, não vamos falar todo mundo junto, senão as pessoas não vão entender. É que o Denilson jogava numa função diferente. Não, o Theo José acha que não tá falando alto. Não, e o Theo José, monstro. Um beijo, Theo José. Theo, eu te amo, Theo. Você é demais, Theo. Você é o cara, Theo. Theo José, você é o cara, rapaz. Theo. Estamos falando baixinho. Theo, é o seguinte, ó. Muitos tuiteiros aí, Verônica, fazendo pergunta para o Chamel, fazendo pergunta pra gente. O que você pode falar sobre isso? Temos sim, Neto. Bota as imagens do Adriano aí, deixa rolando, tira a imagem nossa. Pode falar. Pessoal participando muito aqui do Twitter, como todos os dias, Neto, e o Adriano é o assunto aqui, viu? O Maicon disse que ele pode não estar 100% agora, deixa ele sozinho para ver o que acontece. Ele é um jogador diferenciado. O Rui diz que a nação corintiana espera ansiosa a estreia do Imperador. O Luca aposta em uma estreia do Adriano marcada por 2 gols do Imperador, Neto. Você acha, Chamel, que o Adriano
Você já o conhecia já antes, ele jogando pela Inter de Milão, pelo Flamengo? Sim. É um jogador que deixar dentro da área sozinho, ele decide mesmo, né? Ele é bom, ele é forte, muito forte. E é difícil de marcar isso aí, né? Por exemplo, no basquete, quando você tem um pivô forte e que fica ali no garrafão, ele é mais ou menos esse tipo de jogador, que o zagueiro se antecipar, fica difícil pro cara, né? Como faz pra marcar um cara desse? Não tem como. Mas igual a gente estava discutindo, estava falando, depende da saúde do cara também, entendeu? Depende da saúde dele, né? É verdade. Eu joguei basquete, hein? Você jogou basquete. Você não, cuidado. O Xaré falou que vai fazer uma enterrada. Tá. É o seguinte, com alcance, não consigo. E você talvez. Verônica, só pra te falar, o Danilo aqui, a hora que eu entrei lá, que você tava se maquiando lá, ele falou assim, essa é a mulher mais bonita que eu vi na minha vida. Parabéns à sua esposa, Danilo. Que, né, parabéns, legal você, a sua esposa lá, assistindo o programa agora, você entrar e falar um negócio desse. Ele falou que foi a mulher mais bonita que ele viu na vida dele, foi você, obrigada, tá, Verônica? Danilo, imagina, obrigada. Muito obrigada. Quer tirar a foto, ele falou depois. Quer tirar uma foto depois, tá? Pode, lógico. Pode ficar tranquilo, irmão. É o seguinte, ó. Se arrependeu de ter casado. A nossa querida Marina Ferrari, grande Marina Ferrari, que faz o Band Esporte Clube, todo domingo, arrebentando aí também. Né? O Milton Neves com o terceiro tempo. Terceiro tempo não, os grandes momentos, né? Que arrebenta. O gol, o grande momento, né? O gol, o grande momento, que arrebenta todo domingo. Milton Neves, baita Milton Neves, grande Milton Neves. Gente boa demais. Vamos colocar aí a matéria do Santos agora aí. Oi, Neto, boa tarde para você. Olha, essa será uma semana importante para o Santos. Quarta enfrenta o Grêmio fora de casa, jogo válido pela 11ª rodada do Brasileiro, e domingo clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. 2 jogos em que Neymar desfalca o time por conta da convocação para a seleção brasileira. Nesta temporada, o craque já perdeu 17 jogos do Peixe pelo mesmo motivo. Mas o torcedor não precisa entrar em pânico, viu? Afinal, o Muricy tem Borges, o artilheiro do Nacional, com 19 gols, e Renteria, que apesar da derrota contra o Fluminense no último sábado, estreou com o pé direito. Sei que os jogadores da frente estão passando por um excelente momento, mas eu estou tranquilo, estou trabalhando para chegar no nível dele e assim continuar aportando na equipe do Santos. É o Rincon? O Rincon voltou a jogar no Santos? Renteria. Não era o Rincon que tava falando. Renteria. É o Renteria, não, é o Renteria. Piada legal a sua. Super, nossa, Denilson, Desinteria. Renteria. Piada legal, hein? Você tá super engraçado hoje, Denilson. Eu tô morrendo de rir igual o Filipão. Sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui, ó? O que é isso aí, Neto? Bem gostosa. Ô, Neto. Mas não, pera, vamos armar um 2. O que é isso aí? Ponto. Isso aqui é vírgula. É o seguinte, piada legal. Conta a piada da vaca. A piada da vaca foi sensacional. Foi boa essa daí? Foi. Sabe o que uma vaca falou pra outra? O quê? Isso é uma piada bem gostosa. Obrigado. Ô, Samuel, pode mandar um beijo pra sua esposa de Araraquara, pra Lu, um beijo pros seus filhos também e pros seus amigos do Pinheiros aí. Tá bom, quero mandar um salve para os caras lá em Pinheiros, manda um beijo pra minha família. Como chama seu pai lá? Onde você mora? São Francisco? São Francisco. São Francisco. Califórnia. Califórnia. É longe pra caramba. Que time você torce mesmo? Corinthians, meu. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Aqui Corinthians. Chamel. É isso aí, as imagens suas aí jogando. Tem agora aí o Sul-Americano no Pinheiros, né? Que vai ser muito importante pra vocês, né? Vai ser muito importante. Primeira vez que o clube vai disputar um campeonato internacional. E isso é importante pra até fortalecer o basquete brasileiro aqui, né? O basquete mesmo, é bom. Quem que você acha que é o melhor jogador hoje da atualidade do basquete masculino? Um dos melhores? Sem eu. Aqui Brasil? Tem bastante. Jogou Marquinhos, principal jogador, jogava na seleção. Alex, Marcelino Machado. Agora a Chilandrinho vai jogar lá no Flamengo. Tem Guilherme Giovannone. Tem bastante jogadores aqui. Legal. Tá então é o seguinte, ó. Imagens bacanas dele, viu, Neto? Imagens muito lindas. Pedala fácil, hein? Pedala fácil. Vamos terminar o programa, então, com você, meu querido Ceará. Você tem 30 segundos para terminar o programa, Ceará. E chama para amanhã. Um grande abraço a todos os amigos do SPA.
Voltamos amanhã com o Neto, Denilson, Ulisses Costa e mais convidados. E mandou um abraço quem? Afonso PM mandou um abraço pra você, Neto. Até amanhã. E o Bardoquinho lá? Pode mandar um abraço pro Bardoquinho. O Bardoquinho é o seguinte, ele tá cobrando de você as bolas que você diz que vai mandar e não manda nunca. Não, a bola tá lá. Manda um abraço pra churrascaria Beira Rio também, vai. Um abraço pra Bela Rio, a rapaziada tá lá assistindo no telão. A churrascaria Beira, manda um abraço pro Cometa, vai. Um grande abraço a Cometa aqui de vou gritar, você tá de brincadeira, tchau. Ele viaja de graça. Que é isso, tudo de graça.